Olá, irmãos. A partir de hoje, iniciamos uma nova fase no combate ao vírus corona. Confinamento, uma experiência estranha e diferente para todos nós. Esta novidade causa muitos aspectos negativos em nossa vida, porque ela é desconhecida. Estamos com uma palavra que lá no coração tem aparecido: o medo. Aliás, o medo é o primeiro sentimento que vem na sequência da queda de Adão e Eva em pecado. Quando Deus aparece no jardim, não encontra Adão. Adão estava escondido e Deus perguntou: por que você estava escondido? Porque estava com medo. Ora, o medo, ele é limitador do nosso potencial. O medo, ele aprisiona, ele faz com que nós fiquemos com a nossa vida travada. Na palavra de Deus, em João, capítulo 20, versículo 19, lemos que os discípulos estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. O medo prende. O medo, ele também reduz a alegria, ele cria uma ansiedade. As preocupações, como dizem Provérbios, roubam aquilo que é bom na gente, roubam a felicidade da gente. Medo também cria um outro problema. Ele estraga relacionamentos. Ele faz com que a gente procure fingir ser o que não é. E, além disso, o medo atrai aquilo que é negativo. Por favor, nada a ver com essas ideias normais que tem por aí. Mas é no sentido de que quando você está com medo, por exemplo, de dirigindo, bater o carro, esse medo, ele cria um sentimento tão apavorante que você se descuida na direção e pode bater o carro. A pergunta então para nós nesse dia é: como vencer o medo? A palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. O medo é um problema muito sério, porque afinal de contas o medo ele está lá no íntimo do nosso ser, onde, de certa forma, podemos dizer que aquela necessidade do ser humano de ser amado, de ser aceito por quem ele realmente é que causa toda esta angústia, toda essa dor. A raiz de todos os nossos temores, ela está dentro de nós. E aí vem a pergunta: como reagir diante do medo? Ora, a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:39, em todo o universo não há nada que nos possa separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olhe bem, nada pode separar. Só nós podemos, quando nós nos separamos do amor de Deus, quando nós bloqueamos o amor de Deus. Mas pense o seguinte: o ser humano pode e vai te decepcionar, Deus não. Portanto, uma outra medida para combatermos o medo em nossa vida é apresentarmos o medo diante de Deus e a nossa vida a Ele. Diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 3, 14 e 15. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no seu coração que vocês respeitam a Cristo e o tratem como Senhor. Ele é a nossa prioridade. Nele nós encontramos paz verdadeira.
E outro detalhe para finalizar: acredite no poder de Deus. Quando nós olhamos para muitos dos homens e mulheres da Bíblia que tiveram medo e encontraram o Senhor diante de grandes desafios, eles escolheram confiar. Eles buscaram certeza no Senhor e encontraram isso. Para finalizar, eu lembro a vocês o que diz na palavra de Deus no Salmo 56:3. Na outra linguagem, diz assim: quando eu ficar com medo, confiarei em ti. Quando eu ficar com medo, confiarei em ti. Confie. Confie em Deus. Ele deu Jesus para morrer por nós, para que nós não tenhamos mais medo de nada. Este é o momento de redobrarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E você verá que no Senhor jamais voltaremos de mãos vazias. Deus abençoe. Amém.